Hello, bom dia. Vou começar o dia dizendo assim: imagine alguma coisa, imagine um dia bom. Imagine como vai ser a tua vida daqui a um ano. Imagine como que você vai estar. Imagine como que é o seu estado de espírito para os próximos 10 anos. Bom dia, Norberto. Seja muito bem-vindo. Hoje então a gente vai falar sobre imaginação. Tô com uma irritação no olho. Bom dia, Nadir, meu amor. Vamos tomar um cafezinho. Hoje a gente vai falar sobre imaginação. Muito importante falar sobre esta habilidade, que é uma habilidade que nos aproxima muito de Deus. Olha só, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E muita gente confunde isso pensando que é aquela coisa de nossa, rapaz, a gente é parecido. Não. Deus é o Criador e nós temos essa habilidade, essa semelhança de também criar. E criar quer dizer o seguinte: a gente pode imaginar coisas que outros animais, por exemplo, um cachorrinho, um cavalo, uma galinha, eles não imaginam o amanhã. Então eles não têm esta habilidade de criar. O homem também tem uma coisa muito poderosa, que é o poder de modelar. E aqui a gente começa a fazer o que a gente chama de primeiro passo da imaginação. Tem dois tipos de imaginação. A primeira delas é quando você consegue, por exemplo, imaginar alguma coisa que você já viu outra pessoa, né, fazendo, conquistando ou sendo. Então você imagina o seguinte, vou pegar um exemplo de novo, né, para não pegar só o lado do dinheiro, né? Por exemplo, vou imaginar eu sendo um cara multimilionário, certo? Não, então vamos lá. Imagine você sendo aquele cara que você conhece, ou aquela cara que você conhece, que tem um shape, que tem um corpo malhado e tal, certo? Então esse que a gente chama de imaginação prática, né? A gente não, o Napoleão Hill, né? Ele chama de imaginação sintética, que é a nossa capacidade de aprender com os outros. E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente vai para a escola, para a faculdade. Tem um processo de imaginação sintética que, enquanto um professor fala, enquanto um mentor seu está falando, você está imaginando, né? Você está se imaginando fazendo aquilo que ele já fez e aquilo que ele está explicando, né? Ou contando uma história. O ser humano é o único ser, né? Vivo aqui, ser do mundo animal, que é capaz de ter essa imaginação. E através dessa imaginação é onde a gente começa a transformar, presta atenção, a gente começa a transformar aquilo que era apenas uma intenção, né, que era um desejo, em algo que se transforma num sentimento. Ou seja, transfere para o nosso corpo físico uma sensação. É mais ou menos assim. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Você imagina esse café que está com um cheiro muito gostoso e com um gosto muito bom. Quando eu peço para você imaginar esse café, provavelmente, né, você quase que sente na sua boca, sente no seu olfato o cheiro do café. Por quê? Porque você tem, certo, essa capacidade de imaginar. O ser humano é a mesma coisa. Então eu vou lá para você e você me diz assim: olha só, Alexandre, eu tenho a intenção de ganhar $1 milhão. Digo, legal. Você conhece alguém que já ganhou $1 milhão? E aí você vai lá e me diz: sim, eu conheço. Eu tenho um vizinho que é milionário e ele ganhou $1 milhão nos últimos 2 anos. Digo, legal. Você consegue imaginar, mas você consegue parar e pensar, refletir sobre como que foi, né, essa trajetória dele ganhar $1 milhão e como ele vive hoje. Imediatamente na tua mente vem a imaginação de como seu vizinho vive, talvez não detalhadamente como ele fez. Essa
né, habilidade de a gente ter essa condição de imaginar como as coisas são, faz com que nós tenhamos essa sensação, a sensação de nos projetarmos para um futuro e imaginarmos, ok? Agora tem a imaginação sintética que ele fala e a imaginação criativa. A imaginação criativa é um pouco diferente, porque é mais ou menos assim. Eu peço para que você imagine você ganhando 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares. E aí você diz assim, claro, é isso que eu quero ganhar 10 milhões de dólares. E eu não peço para que você faça comparativo, que você verifique como João, Pedro, José ganhou esses 10 milhões de dólares. Eu peço para que você, né, faça uma criação. E aí que está o que diferencia muitas vezes gênios, o que diferencia pessoas que transformam o mundo delas e ao seu redor de outros mortais, que muitas vezes até conseguem chegar a ser milionários, mas a imaginação criativa está em você criar algo do zero, novo. E esse processo criativo, ele exige uma dedicação um pouco maior para esse processo de criação. E aqui que mora a diferença que a gente brinca assim naquele ditado popular entre os homens e os meninos. Meninos têm essa imaginação baseada no que eles têm de modelo. Então a gente modela, né? A gente compra um livro para entender como alguém fez alguma coisa. E aí você se imagina fazendo essa alguma coisa. É válido, Alexandre? Cara, é válido. Porque é uma imaginação e é justamente a imaginação que te projeta, que faz você ter uma sensação. O que é uma sensação? Estado de espírito apropriado para você agir. Ok? Agora você imagina aquele cara, como ontem eu falei sobre, né, o conhecimento especializado. E aí ontem eu falei que muitos empreendedores, empresários de sucesso, inclusive o meu último patrão, né, um cara multimilionário, bilionário, e que de certa forma não tem muito estudo, mas ele tinha uma imaginação muito criativa. Ele tinha um jeito de pensar muito diferente da grande massa. E aí que está os grandes empresários, os grandes atletas, eles estão sempre pensando fora da caixa. Pensar fora da caixa tem algum método? Porque é isso que diferencia. Então, como que a gente faz para pensar fora da caixa? Alexandre, tem algum truque para a gente pensar fora da caixa? Qual é o exercício que eu estou fazendo e eu vou sugerir você fazer? É você se conectar com a sua grande verdade. É você tentar entender quem é você de verdade, de uma maneira muito profunda. E aí entra você entender, por exemplo, que você agir fora da caixa, você ter uma imaginação criativa, pressupõe você dedicar tempo a se observar mais. Porque o que é a imaginação sintética? É eu observar o outro. Então, quando eu, por exemplo, observo alguém que está fazendo algo que está dando certo, eu estou criando, né, um processo de imaginação baseado num modelo de alguém. A imaginação criativa nada mais é do que fazer algo, né, imaginar algo baseado num modelo próprio. Então, por que muitas vezes a gente não é criativo? Porque a gente está muito externamente focado e não internamente focado. Quando a gente fala aqui do livro Quem Pensa Enriquece, a gente está falando essencialmente de um propósito exterior. O que é um propósito exterior? É aquilo que eu quero realizar, principalmente, né, no âmbito do que eu quero ter, certo? Então, o que eu quero ter? Né? Eu quero ter casa, carro, apartamento, um corpo bonito.
eu quero ter, sei lá, um título, né? Quero ter dinheiro, certo? Então, o processo de imaginação dessas coisas, ele muitas vezes vai partir do externo. A imaginação sintética, a imaginação de como ele fez, como as pessoas fazem, qual é o passo a passo. E isso é o que está sendo comercializado no mundo hoje em dia. O que é a imaginação criativa? A imaginação criativa é justamente você ter esta capacidade de, muito além, né, de pegar um modelo, de pegar o passo a passo de alguém que já fez e deu certo, e você criar de uma maneira legítima, certo? Exclusiva, algo muito novo. E para isso acontecer, você tem que ter aí então a definição, o entendimento de um propósito interior. E o que é esse propósito interior? Diferente do propósito interior que tem a ver com, né, eu ter, o propósito interior tem a ver com eu ser. Então, geralmente pessoas que têm esta capacidade de serem muito criativas, elas tiraram um tempo para olhar para si. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente enxerga, certo? Coisas mirabolantes. Por exemplo, você já parou para pensar nas suas habilidades inatas? Naquelas coisas que você desde criança já tinha assim, muita facilidade para fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu toco violão, né? E eu toco mal. Eu não sou um cara muito afinado. E desde criança eu tenho alguns amigos que a gente é amigo até agora, ou seja, são, sei lá, quase 50 anos de amizade. E eu tenho amigos que quando eles tinham 10, 12 anos, eles pegavam o violão e tocavam já magistralmente. Já cantavam afinado naturalmente. Então isso quer dizer o seguinte, entre eles que viraram músicos profissionais e eu, tem um propósito interior de ser, praticamente, se identificar com uma atividade que parece que nasceu para fazer. Então eu olho para mim hoje e eu penso, cara, eu não nasci para ser um músico, porque eu teria que me esforçar muito para poder tocar no nível que esses caras tocam. E aí entra, muitas vezes, um ditado aí que, né, grandes gurus têm falado. O problema é que muita gente escuta esses caras e acredita. Que eles dizem, né, que transpiração vale muito mais do que inspiração, ou seja, se dedica, se dedica, se dedica. E aí você vai ver aquele cara que é um músico, né, que toca um violão, que toca um instrumento, que canta, e que ele virou um profissional. E que ele vive bem dessa música, que ele atingiu bons resultados. Mas ele trabalhou no conceito do propósito exterior, ou seja, da imaginação sintética. O que ele fez? Ele pegou bons professores, ele estudou muito acima da média, ele dedicou uma vida ao estudo. E ele chegou lá. E ele virou um bom cantor, um bom músico. E isso funciona? Claro que funciona. Porque, embora, né, o propósito interior dele não fosse ser um bom músico, como é o meu caso, ele se esforçou de uma maneira absurda. Essa pessoa gastou horas e horas e horas. Como lá naquele livro do Malcolm Gladwell, né? Ele fala sobre o poder das 10.000 horas. Então você pega um cara assim que não tem talento nenhum, que ele não... Poxa, Alexandre da vida que não sabe tocar um violão, que não canta afinado. E ele começa a tocar violão, começa a tocar violão, começa a tocar violão. E ele passa ali... sabia que para dar 10.000 horas você precisa aí, sei lá, se você tocar violão 1 hora por dia, você vai mais ou menos uns 27 anos. O cara passou quase 30 anos ensaiando, tocando, aí ele vai tocar bem. Mas ele não é, em essência, um músico. Ele adquiriu a habilidade de um músico. É diferente. O que é uma imaginação criativa? É quando você tem aquela essência. Por exemplo, o meu último patrão, né, o dono da empresa onde eu trabalhei pela última vez, que eu saí de lá em 2007, é um cara que eu nunca vi ele lendo um livro de gestão,
Eu nunca vi ele lendo um livro, por exemplo, de liderança. Eu nunca vi ele indo num curso e prestando atenção. Esse cara, naturalmente, ele tinha a sua essência, o seu propósito, ou seja, algumas habilidades inatas que vieram, sei lá, da infância, do berço. E ele virou um cara de muito sucesso empresarial, né? Muito sucesso financeiro. E eu nunca vi ele se esforçando tanto. Nunca vi ele estudando tanto. Ah, mas ele tinha alguns caras, eu lembro que ele admirava o Antônio Hermínio de Moraes. Sim, mas ele nunca leu nada a respeito do Antônio Hermínio. Era mais uma identidade. Tipo, pô, esse cara é parecido comigo. Você entendeu? Porque eu sou assim e ele é assim. Então, é exatamente esse o ponto que vai gerar uma imaginação extremamente poderosa a ponto de você construir uma trilha rumo ao futuro e rumo a um futuro bem sucedido, ou seja, um futuro de sucesso. Qual é o tema de casa para você aqui agora? É você fazer primeiramente uma escolha, mas junto com essa escolha também entender, né, qual é a consequência dessa escolha. Você pode olhar para o seu futuro agora, certo? Baseado no seu desejo ardente, em tudo que a gente viu até agora, no conhecimento especializado e verificar, rapaz, o que eu escolhi para mim talvez não seja alguma coisa que eu tenha como um propósito interior. Ou seja, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa área e eu não sou um cara assim que parece que nasceu para fazer isso aqui. Mas eu já tenho uma experiência. Eu já tenho dessas 10.000 horas, por exemplo, eu já tenho 8.000 horas. Então eu já sou bom nisso. Ok, então eu vou continuar pegando o modelo. Eu vou pegar o modelo de alguém que já faz melhor que eu vou ler mais livros, eu vou estudar um pouco mais e eu vou em direção a ser bem sucedido. Criando uma imaginação sintética de como eu quero estar quando eu chegar lá. Ponto. Isso vai dar certo. Mas não espera que você vai ser o melhor do mundo, que você vai ter assim, um sucesso estrondoso com isso. Mas você provavelmente vai chegar onde você deseja e provavelmente na trajetória, né, da construção do seu objetivo, você vai estar feliz. E felicidade, nunca esqueça, tem muito mais a ver com o caminho do que com o destino. Agora vamos lá. Segundo ponto. Talvez você agora esteja se dando conta de quem você é, né? Do seu propósito interior, ou seja, rapaz, eu nasci para fazer isso que eu faço aqui. E aí você percebe que tudo que você fez até agora, você tirou da tua cachola, da tua essência. Você nunca pegou o modelo, talvez você não tenha lido muito, você não tenha estudado tanto, mas você já chegou num estágio bem legal, seja na sua profissão ou qualquer outra área. E aí você pensa assim, rapaz, então agora eu vou deixar fluir a minha imaginação baseado naquilo que eu acredito de mim mesmo. E eu vou continuar exercitando esse processo de imaginar, né, qual é, e aí a gente fala assim do propósito interior como se fosse um propósito divino. O que eu vim fazer aqui nesta terra? E aí você começa a perceber que fica bem claro, fica muito claro para você aonde você pretende chegar. Essa imaginação é quem eu quero ser. Se alguém olhar para mim lá no futuro, né, quando eu já passei dessa para outra, eles vão dizer, este foi ... Aqui está a imaginação extremamente criativa. São aquelas poucas pessoas que a gente encontra na vida que são muito autênticas, que elas são exclusivas. A chance de você e eu, né, sermos uma dessas pessoas, ela é pequena, mas você precisa testar, porque quando você encontra, certo, esse propósito interior, aquilo que você parece que nasceu para fazer, você vai ver que a sua imaginação é extremamente fértil. E talvez você vai fazer essas coisas mirabolantes, magníficas, sem talvez necessariamente grande esforço. Agora entrou aqui um grande amigo meu, Dirley Cardoso. Como é que tá o pedal aí, meu amigo? Tô vendo que você tá dedicado, né?
Grande abraço. Saudade da gente botar a conversa em dia. Estou falando aqui então sobre um dos capítulos do livro Quem Pensa Enriquece. E é o capítulo que fala sobre a importância da imaginação. E a imaginação, então, para a gente entender, tem dois tipos. A primeira delas é aquela imaginação que a gente pega dos outros. Né? Eu olho alguém fazendo alguma coisa, eu imagino eu fazendo. Eu olho alguém passando com aquele carrão e eu imagino eu andando naquele carrão. Certo? Eu olho alguém que está tendo um resultado financeiro e eu penso, eu também vou ter esse resultado financeiro. Eu começo a imaginar a minha vida assim. Essa funciona? Claro que funciona, mas não esquece. Ela vai requerer um pouco mais de planejamento e um pouco mais de dedicação, porque ela não está conectada necessariamente com o seu propósito interior. Agora, você quer ter um resultado estrondoso na vida, é quando você desenvolve a sua imaginação criativa. O processo criativo parte do princípio que você se conectou com o seu propósito interior. É como se fosse um propósito divino que você nasceu para fazer. Então é quando você, por exemplo, né, acorda de manhã sem modelo, sem olhar para o lado, sem saber quem fez, e diz assim, rapaz, vou fazer isso, porque eu sou assim, eu tenho essa identidade. E aí é muito legítimo. Geralmente essas pessoas que criam coisas, né, extraordinárias, por exemplo, né, se tu pegar Steve Jobs, o cara criou a Apple. Em quem ele se inspirou para criar? Qual é a empresa semelhante que ele olhou e ficou olhando o cara, ele faz assim, eu vou fazer assim? Não, esse cara tinha um propósito. E é tão forte isso, gente, né? Quando a gente olha para a vida desse cara, é tão forte, e a gente pode dizer que isso foi um propósito divino, porque quando ele criou, né, o grande projeto da vida dele, talvez Deus veio aqui e buscou ele. Não fazia mais sentido ele estar aqui, porque ele cumpriu o propósito, ele deixou o legado único, certo? Então, hoje a gente falou aqui sobre imaginação. De novo, né? Imagina o cheirinho desse café. O tema de casa para você é você fazer esse exercício, tirar alguns minutos do seu dia para você primeiro olhar para o seu interior, olhar para si e imaginar, por exemplo, quais são as habilidades inatas, qual seria o seu propósito único, né? O que você veio fazer? Será que você veio a passeio aqui nessa terra, né? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é você começar a olhar para um futuro, e esse futuro talvez você pode pegar lá do que a gente viu no primeiro capítulo do livro, é pegar o seu desejo ardente. E agora sim, imagina que você desejou uma Ferrari. Imagina você, se a Ferrari é vermelha, é amarela, né? Eu, por exemplo, eu já dirigi na Itália uma Ferrari Califórnia. Rapaz, eu consigo me imaginar nitidamente, né, dando starter novamente. Esse é o som da Ferrari, motorzão. Consigo me imaginar nitidamente fazendo marcha de novo no câmbiozinho, borboleta ali, né? Meu Deus do céu, cara, assim, dando lenha e aumentando marcha, baixando marcha, é um negócio. Então, quando eu faço isso, parece que o meu corpo, ele vibra, sabe? Como se estivesse agora sentado naquele banco da Ferrari, né? Pegando com a mão esquerda firme o volante e a mão direita aqui e tal. O que eu quero que você faça é exatamente esse exercício, tirar um tempinho do seu dia, de preferência logo que você acorda ou então um pouquinho antes de dormir. Quando a gente deita e está prestes a pegar no sono, é onde a imaginação funciona de uma maneira muito poderosa. Esse é o exercício deste capítulo. Quando você começa a fazer isso, você começa a criar o que a gente chama de estado de espírito. Então, quando eu começo a exercitar esse estado de espírito, eu começo a gerar o que a gente chama de estado ideal, de atenção para fazer o que tem que ser feito. Eu estou praticando isso sobre dois dos meus objetivos, dois dos meus desejos ardentes para 2023. E eu posso te dizer com muita tranquilidade, é incrível, né, a capacidade de produção, a capacidade de ação que eu estou tendo. Um deles, né, é o que eu tenho comentado muito aqui, é exatamente o
o condicionamento físico. Rapaz, eu tenho feito alguns treinos. Ontem eu fiz um treino, uma pegada, muito pegado na academia. Por quê? Né? Mesmo que foi extremamente, eu zerei uma máquina lá, uma das máquinas da academia. Zerar é você conseguir fazer com todos os pesos. E parece que você não cansa. Quando termina o treino, você tem aquela sensação: nossa, eu poderia fazer de novo tudo isso. Né? Você precisa de repouso, alimentação, sono e tudo mais. A ideia é que você tenha uma imaginação sobre os seus desejos, olhando para o futuro, a ponto de que você quase que fique vivenciando no seu dia a dia aquele estado de espírito como se você já estivesse lá. A imaginação cria no nosso cérebro algo maravilhoso, porque o cérebro não consegue distinguir o real do imaginado. Então ele fica naquela: nossa, rapaz, é tão bom essa sensação, né, que eu preciso fazer com que aconteça na vida real. Eu não sei se é real, se não é. Então, até hoje, né, neurocientistas não conseguiram ter uma explicação tão clara sobre isso. Mas o estudo de Napoleão Hill, de um século atrás praticamente, ele nos traz a prova de que isto é extremamente poderoso. Então pratica para você verificar na prática. Pratica para verificar na prática é meio redundante, né? Mas é isso aí. A gente se vê amanhã, 5h55 da manhã. Não esquece que aqui no link da bio você encontra o primeiro banner. O primeiro banner leva você para conhecer o Manager Club. O Manager Club é o lugar onde eu ajudo as pessoas, ajudo você a fazer parte de uma comunidade, de um clube, literalmente, de gestores, onde tem um pouquinho mais de 220 ou 240 videoaulas sobre gestão, sobre praticamente todas as áreas da gestão, onde a gente tem muito material em PDF, muitas ferramentas, e onde eu guardo esse material que a gente faz ao vivo aqui no Instagram. Então aqui tem uma série, 13 episódios. Quando terminar a série, eu apago daqui e eu deixo gravadinho lá para os meus membros do clube, que são a galera VIP, que está realmente a fim de decolar. Bora lá? Sexta-feira, sextou, né? Então a gente se encontra na próxima segunda-feira com o 6º episódio. Vamos ver o que vai ser o 6º episódio? 6º episódio, caramba, o que vai ser o 6º episódio? Planejamento organizado. E aí sim, você vai ver que as coisas se conectam, né? O livro do Hill, ele é muito organizadinho. Então você vai pegar, por exemplo, o que você imaginou e aí você vai planejar. Mas isso é segunda-feira, 5h55 da manhã. Te vejo lá, ótimo final de semana.